Vamos lá, né, pessoal? Vamos discutir aqui o vetor campo elétrico, tá bom? Vetor campo elétrico. Antes, a gente vai discutir o vetor campo gravitacional, só para ficar mais fácil a introdução da ideia de vetor campo elétrico, tá certo? Então, vamos lá. Tem aqui de novo o planeta Terra, com a massa bem grandona, tá? E aqui uma pedrinha, uma bolinha de massa Mzinha, pequenininha, tá bom? E aí a gente já sabe que a Terra vai atrair, né, a massinha também vai atrair a Terra, mas vamos olhar só para a massinha, tá certo? Então eu vou ter que a força de atração vai ser P igual a M vezes G, né? Tá bom? P igual a M vezes G. Força, a massa, né? Vezes a aceleração da gravidade, como a gente já aprendeu lá no primeiro ano, né? Veja, força, peso. Quando eu falo em força, eu estou falando em vetor. Então, aqui é um vetor, eu posso desenhar uma setinha aqui em cima, né? Para dizer que eu preciso dizer qual é a intensidade, a direção e o sentido dessa grandeza física, tá? E aqui eu também tenho que desenhar a setinha, tá certo? Porque a massa eu sei que é um escalar, né? Se eu tiver lá um número e a unidade de medida da massa, 1 kg, por exemplo, eu já sei, eu já entendo bem direitinho o que significa, né? Mas se eu disser uma força aplicada num ponto, aí eu preciso dizer qual é a intensidade da força, eu preciso dizer qual é a direção e qual é o sentido, tá bom? Aí a gente viu em vetores, né? Tá? Eu posso reescrever essa equação assim também, ó, que G, que é a aceleração da gravidade, é igual ao peso dividido pela massa, tá certo? Então, olha, esse G, que a gente sempre chama ele de aceleração da gravidade, né, a gente chama ele também de campo gravitacional. Então, eu posso desenhar dois vetores aqui, o que eu já conheço, que é o vetor força-peso, tá certo? E eu também posso dizer que existe um campo gravitacional em direção à Terra e posso desenhar aqui como um G, certo? Tá bom? Que é aceleração, né? Velocidade, aceleração, são grandezas vetoriais, tá certo? Como isso aqui é aceleração, né? Isso aqui é uma grandeza vetorial também, tá bom? Então, pronto, isso foi o que a gente aprendeu, né? Lá em mecânica, lá no primeiro ano, tá? Agora vamos fazer o análogo elétrico, tá bom? Eu vou desenhar de novo, né? Eu desenho aqui uma carga grande, certo? Uma carga grande, tá? Esse corpo aqui tem uma carga positiva, né? E aqui eu tenho uma bolinha pequenininha, que é uma carga Q maiúsculo. E aqui eu tenho uma carga pequenininha, um Q minúsculo, tá certo? Quando eu coloco ela aqui, se ela for positiva, ela vai ser repelida. Se ela for negativa, ela vai ser atraída, né? Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que ela é positiva, né? As duas são positivas, certo? Então, nesse ponto aqui, onde eu coloquei a carga, para onde vai o vetor força elétrica, certo? Como elas vão se afastar, como a gente já sabe disso, então vetor força elétrica vai ser desenhado para cá, tá certo? Vai ser um F de força elétrica, tá? Vou colocar um Ezinho que fica meio complicado para mim, né? Mas vai ser um F de força elétrica, né? Eu estou dizendo que quando eu coloco essa carga aqui na região de influência dessa carga grandona, né? Ela vai ser repelida, ela vai ter um afastamento, né? Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Do jeito que eu escrevi, olha que legal, pessoal. Olha que legal. Do mesmo jeito que eu escrevi a força-peso, eu quero escrever a força elétrica com as mesmas ideias, tá bom? Olha que massa. Por isso que é massa física. Vamos fazer isso? Vamos. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar a força. Na primeira é uma força, então eu vou colocar aqui força, que nesse caso vai ser a força elétrica, tá certo? Agora eu vou colocar o agente que produz a interação. Nesse caso aqui, interação gravitacional era a massa.
Nesse caso aqui, a interação elétrica é a carga, né? A gente lembra, na primeira aula que eu ministrei para vocês, eu falei dessa questão de até o primeiro e segundo ano, a gente tá falando ali mais em massa e etc, né? E agora, no terceiro ano, ao invés da massa, a gente tá falando, né, da carga elétrica, tá certo? Então, a carga elétrica é o ente que vai ter aí a interação entre os corpos, né? Interação elétrica entre os corpos. E agora, aqui é um vetor campo gravitacional, aqui eu vou colocar um vetor campo elétrico, tá bom? Então, vetorialmente falando, a equação para mim calcular a força elétrica sobre essa carga pequenininha aqui, tá? É o valor da carga vezes o campo elétrico, ok? Claro, se eu tô do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, eu tô procurando a equação do campo elétrico, né? Nesse caso aqui, eu procurei a equação do campo gravitacional. Eu posso escrever aqui, ó, o campo. Eu vou deixar só em módulo, tá bom? Vou deixar em módulo. Deixar em módulo aqui. A gente já sabe que é um vetor, porque força é vetor, tá? Então, o campo elétrico, né, esse aqui, é igual a força dividido pela carga. Pronto. Essa é minha equação de campo elétrico. Toda vez que você tiver uma carga grande aqui, ó, presta atenção. Toda vez que você tiver uma carga grande, aí eu vou, coloco uma carga pequenininha aqui nesse ponto e digo qual é a força ou qual é o campo elétrico que essa carga pequenininha colocada nesse ponto percebe, né? Você vai calcular assim, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, esse quadradinho aqui para dizer que essa equação, né? Antigamente era essa, tá certo? Quando você estava lá no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio. E agora é essa daqui, tá certo? O campo elétrico é a força dividido pela carga. Só para terminar, né? Eu posso escrever aqui, ó. Olha que legal, ó. Eu posso escrever aqui que a unidade de força é o Newton. E posso escrever que a unidade de massa é o quilograma, né? No sistema internacional. Então, se você quiser, tá certo? Ao invés de você colocar, por exemplo, 10 metros por segundo, você pode colocar Newton por quilograma, certo? 10 newtons por quilograma. Que significa dizer que em cada quilograma agem 10 newtons, né? Que a força é 10 newtons. Aqui, exatamente, a gente pode fazer um análogo, né? Qual é a unidade de campo elétrico? A unidade de força é o Newton. E a unidade de carga é o Coulomb, como a gente já viu. Então, a unidade de campo elétrico vai ser Newton por Coulomb. Toda vez que você vai calcular, sei lá, deu 3, o campo elétrico deu 3. Aí você sempre lembre de, no final, colocar Newton por Coulomb, tá bom? Vamos para a próxima página. Então, vamos fazer o seguinte, né? Só como é um vetor, eu tenho que desenhar a setinha dele também, né? Eu vou colocar aqui uma carga positiva, tá bom? Que tem uma carga positiva. Deixa eu só trazer para cá. E eu vou colocar um vetorzinho, um ponto. Vou colocar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, tá certo? Pode ser aqui também, pode ser em qualquer lugar, tá bom? Não tem problema. Para onde é que vai aquela setinha de vetor? Vocês lembram, né, que a gente tem os vetores? A força vocês estão vendo aqui, né, ó. Tá? Aqui, ó, a força peso, a força elétrica aqui, ó. E a setinha do vetor, meu amigo, para onde é que ela vai? Você faz só assim, ó. Você pega uma reta da carga até o ponto que você quer e aí presta atenção, se a carga for positiva, o campo é de afastamento, sempre. Não importa qual é a carga pequenininha que você coloque nesse lugar, não importa, tá certo? A única coisa que importa é se é essa carga maior aqui, que gera o campo, ela é positiva ou negativa. Professor, e aqui, ó? Aí, de novo, você faria uma retinha, né? Ó, faz uma reta. E aqui o campo elétrico, de novo, ó, é de afastamento, tá bom? Campo elétrico de afastamento. E aqui, professor, que é mais fácil ainda, né? Faz uma reta da carga até ela. E a partir dela, o campo elétrico é descendo.
de afastamento. Como assim, professor? Ela aponta saindo da carga, né? Ó, a pontinha aqui é saindo da carga. E assim sucessivamente, tá certo? Aqui, ó, faz uma reta, tá? Aqui, e vai o campo elétrico de novo, é saindo da carga. E assim sucessivamente, tá bom? Aqui vai ser assim, né, ó. Aqui, assim. Aqui, quero escrever mais assim, né? Mais ou menos. Campo elétrico. E aqui, para cima, campo elétrico. E aqui, ó, faz a retinha. O campo elétrico é assim, né? Então, todo mundo percebe que o campo elétrico é de afastamento. E ele é radial, né? A gente diz assim que ele é radial, tá certo? Ele é como você faz uma esfera maior, desenha um raio, o vetorzinho vai estar ali naquela reta do raio da esfera maior, tá certo? Ó, ela é, você pega uma reta saindo da carga, chegando no ponto, e do ponto você traça a setinha, tá certo? Quando a carga elétrica é negativa, por convenção, o campo elétrico vai ser de aproximação, tá certo? Então, vamos desenhar só uns 4 aqui para não demorar, né? Mas, por convenção, o campo elétrico é de afastamento, tá bom? Deixa eu apagar aqui, botar um negócio aqui para dividir. Por convenção, vermelho, né? Que a gente está usando. Por convenção, o campo elétrico é de aproximação, nesse caso, né? Nesse caso é de afastamento, nesse caso é de aproximação, ó. Desenho uma seta para cá, né? Uma seta. Essa seta foi ruim, hein? Opa. Não vai não, é? Não tem nada não, eu apago. Pronto. Aí a linha tá boa, né? Pronto. Certo? Então desenha aqui um campo elétrico de aproximação e de aproximação, certo? Não importa, pessoal, qual é a carga elétrica que eu coloque naquele ponto, se ela é positiva ou negativa, tá? E aqui o campo. Então vamos lá. Direção do campo elétrico é radial, sentido de afastamento. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, como é um vetor, né? Vamos colocar as características do vetor. O vetor campo elétrico, né? Deixa eu colocar aqui, características do vetor campo elétrico, né? Quais são as características de um vetor? É a intensidade, certo? A intensidade. Pronto. Qual é a intensidade do campo elétrico? Aí você calcula com aquela equação. É 2 Newton por Coulomb, 3 é o número lá que vai aparecer, tá certo? Que nesse caso aqui vai ser a força sobre a carga, né? Que a gente já aprendeu. É assim que eu calculo o número do campo elétrico. Isso é a intensidade ou módulo. Qual é a direção? Certo? A direção, né, nesse caso aqui, vai ser radial, tá? Tá bom? Radial, né? E o sentido do campo elétrico. E o sentido do campo elétrico, né? Nesse caso aqui, ó, da carga positiva, vai ser de afastamento. Esse afastamento. Esse demorou um pouquinho mais, né, pessoal? Afastamento, tá bom? Aí você vai e faz para a carga negativa, né? Vai ser a mesma coisa, né? Tá certo? Você vai colocar características de E, né? Quando a carga for positiva, quando a carga for negativa. Quando for negativa, vai ser intensidade, vai ser o mesmo cálculo, tá? A direção vai ser radial de novo, nessa direção aqui do raio de uma esfera, né? E o sentido, nesse caso aqui, vai ser de aproximação. Ao invés de afastamento, vai ser de aproximação, tá bom? Então, esse é o meu vetor campo elétrico. Só para recapitular, né? Anterior. Só para recapitular, a gente começou analisando aqui o vetor campo gravitacional,
porque a gente já aprendeu lá no primeiro ano, né? Viu aqui unidade, tudo, como é que é o vetor. O vetor é em direção ao planeta Terra. Depois a gente foi fazer o análogo da carga elétrica, né? Que é o vetor campo elétrico, tá bom? Coloquei uma carga aqui, ela vai ter uma força de repulsão, né? E eu fiz exatamente a mesma coisa que eu calculei aqui, a força peso. A massa vezes a aceleração da gravidade e a força elétrica, né? A carga vezes o campo elétrico. Aqui eu posso dizer a massa vezes o campo gravitacional, a carga vezes o campo elétrico. Exatamente a mesma coisa, tá certo? Bom, então a gente já fez esses cálculos, tá? A gente já viu aqui no caso, né, a principal equação do vetor campo elétrico, né? A gente viu as características, tá certo? Quando a carga é positiva, o campo é de afastamento. Quando a carga é negativa, o campo é de aproximação, né? As características do campo elétrico, tá certo? Deixa eu colocar aqui, né? No caso de Q maior que zero, tá bom? Vai ser intensidade, se calcula pela força dividida pela carga, como a gente já viu. Direção, ela é radial, né? Como a gente está vendo aqui. Se você pegar aqui, ó, só para a discussão, né? Se você pegar esse ponto aqui, você pode dizer a direção é vertical. Esse ponto fica mais fácil, né? Ó, a direção é vertical. Aí você diz o sentido. Nesse caso aqui você pode dizer afastamento ou você pode dizer para baixo. A setinha aponta para baixo. Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, ó, qual é a direção? A direção é horizontal, né? E qual é o sentido? Você pode dizer de afastamento e também pode dizer da esquerda para a direita, tá bom? E assim sucessivamente. Aí vocês fazem da carga negativa, colocam uns pontos aqui, dá para fazer tudo legalzinho. Só para terminar, né? Eu vou fazer o seguinte, gente. Deixa eu colocar na próxima página. Só para terminar essa parte de vetor campo elétrico, eu vou desenhar uma barra. Olha que desafio massa, cara. Eu vou desenhar uma espécie de barra aqui, um quadrado aqui que está carregado, certo? E vou colocar aqui carga positiva nele. O que é que eu espero? Eu espero que o campo elétrico, se eu colocar um ponto aqui, por exemplo, que o campo elétrico nesse ponto, certo? Seja de afastamento. Mesma coisa, do mesmo jeito da carga, gente. Do mesmo jeito, entendeu? Tá? Então, essa barra aqui, né? Claro, se eu pegar um pontinho aqui, né? Eu trago a carga elétrica daquele ponto até aqui, eu vou ter um campo para cá, ó. Vetores, né? Vetores. Tem um campo, se eu pegar uma carga elétrica aqui, eu vou ter um campo, 2 para cima aqui, ó, né? E aí você tem, um campo é 1, um campo é 2, o campo elétrico resultante vem aqui pro meio, tá certo? Por isso que eu desenho logo assim. Então, independentemente do formato, dá para você construir um vetor campo elétrico em algum ponto, fazendo essas ideias aqui, tá certo? Quando estiver resolvendo exercícios, né, a gente vê, por exemplo, vamos lá, vamos só pensar aqui, né? Você coloca uma carga positiva e outra carga positiva e um ponto aqui, por exemplo. Para onde é que vai o campo elétrico resultante? Pronto, isso aqui eu posso perguntar a você. Para onde é que vai o campo elétrico resultante? Aí você vem com a reta, faz a mesma coisa que a gente fez. Ó. Vem com a reta, né? Aí o campo elétrico dessa carga aqui vai ser assim. Vou chamar ela de 1, essa aqui de 2. O campo elétrico dela vai ser assim. Aí você coloca campo é 1. E o campo elétrico dessa daqui, ó. Deixa eu descer aqui. Vai ser assim, né? Ó, tá certo? Todas as duas têm um campo elétrico de afastamento, né? Campo elétrico aqui, significa dizer que o campo elétrico resultante, ó, vai ser uma reta aqui, tá certo? Que seria o campo elétrico resultante, tá? E eu posso cobrar isso sistematicamente, tá certo? Mais de uma vez, né? Aí posso colocar uma carga negativa aqui, uma carga positiva. A gente pode ver isso nos exercícios, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Vamos resolver um exercício, né? Para ver se a gente entendeu bem direitinho essas ideias.